Olá, 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 tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo a nossa aulinha, mas estamos aqui, né? Mais uma vez com a nossa aula de história, né? E a gente vai falar hoje sobre o quê? Olha aqui, ó, a formação dos primeiros povos. Esse é um assunto muito interessante porque a gente acaba aprendendo, discutindo, entendendo como que os primeiros povos fundaram, por exemplo, as primeiras cidades, não é isso? Ó, se você for parar para você pensar, as pessoas elas têm necessidades, certo? Quais são as necessidades das pessoas? As pessoas têm necessidades básicas, como por exemplo, alimentação, consumo de água, certo? Essas são as principais necessidades humanas: alimentação e água, para você poder fazer a comida, para você poder beber, enfim. E a gente vai ver que a partir dessa necessidade é que os primeiros povos, né, as primeiras vilas, aldeias, as primeiras colônias começaram a se formar, tá bom? Então aqui nessa imagem de introdução do nosso livro, nós estamos vendo uma cidade comum, certo? Nós temos aqui um rio, tá vendo? Ó? Um rio que ele está, como a gente costuma dizer, canalizado, tá vendo? Ó? Ele passa aqui, ó, por dentro de um córrego, né, que foi feito, né? Aqui a gente tem algumas pontes, olha os trabalhadores aqui, ó, né, da prefeitura, organizando e ajeitando aqui, né, as ruas, né, o calçamento. Temos a área rural, como vocês podem ver aqui, né, toda cidade tem a área rural, tem a área urbana. A gente tem o mercado, certo? A gente vai ter o quê? Escolas, posto policial, hospitais, residências, enfim, uma cidade, hoje em dia, uma cidade moderna, né? Ela é preenchida com todos esses itens. Mas, como vocês podem ver aqui nessa outra página, né? E a gente está vendo na ilustração, a gente pode chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o que é preciso para uma cidade funcionar? Né? Na sua opinião, o que você acha que uma cidade precisa ter para ela funcionar, para ela, pelo menos, entregar o que é necessário, basicamente, para as pessoas que moram ali? É uma coisa a se pensar. Nessas imagens que a gente está analisando, a gente tem diferentes representações, né, para o funcionamento de uma cidade. Então, a gente tem que chegar nessa conclusão. A gente precisa de abastecimento de água, principalmente, porque sem água a gente também não tem alimento, né? A gente vai precisar de moradia, casas, né, pra gente poder morar. A gente precisa de segurança, né? Então, a gente não pode morar em qualquer lugar, né, e correr o risco de ser roubado, assaltado, ou também não ser socorrido num problema, né, de saúde. Então, a gente tem que ter hospitais, temos que ter escolas para que a gente possa se formar academicamente, para desenvolver uma função um pouco melhor dentro da sociedade. Precisamos de transporte para nos locomover, enfim. E o comércio, lógico, né? A gente precisa do comércio para poder adquirir principalmente os itens que são necessários para o funcionamento da nossa casa, e assim a gente movimenta a economia, né, da cidade. Então, a forma como uma cidade ela funciona, né, hoje em dia, ela não é igual às cidades do passado, né? Então, aqui na pergunta 3 está dizendo: a forma como a cidade atual funciona hoje é parecida com a organização da cidade do passado? Para a gente chegar nessa conclusão, a gente vai, então, discorrer aqui o nosso assunto para a gente ter essa ideia. Então, as cidades e suas organizações, né? Como é que a cidade funciona? A cidade, ela funciona justamente por conta das pessoas que vivem ali naqueles espaços e trabalham ali naqueles espaços. Então, algumas pessoas produzem alimentos, outras fabricam objetos, outras cuidam da segurança, da limpeza da cidade, outros são construtores de casas, né? Ou são vendedores, ou são pessoas que trabalham na área da saúde ou da educação, como eu. Então, existem muitos tipos de trabalhos diferentes e existem pessoas que são responsáveis por essa administração, por manter a cidade funcionando. Então, para que esses indivíduos todos, né, esses profissionais, as pessoas que moram nas cidades, elas possam compartilhar e conviver no mesmo espaço, vivendo bem, né, andando bem, a gente precisa ter algumas regras, a gente precisa ter algumas normas e algumas leis que elas devem ser obedecidas. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, existem regras para o pleno
convívio entre pessoas diferentes. Porque todas as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, elas têm criações diferentes. Mas as leis devem ser obedecidas de uma forma igual. A fim de quê? A fim de que todos possam gozar da mesma alegria, de morar no mesmo lugar, das mesmas satisfações, ou por que não dizer também dos mesmos problemas, né? Porque às vezes a gente tem problemas numa cidade que afeta uns e não afeta outros e assim por diante. Bom, mas para que uma cidade como a nossa de hoje em dia, ela seja, vamos dizer assim, agradável, como eu disse, para a gente morar e até mais segura, a gente precisa ter alguns itens, como por exemplo, iluminação pública nas ruas, segurança através aí do policiamento da cidade, né, policiamento civil. A gente precisa ter água encanada e tratamento de esgoto, hospitais, postos de saúde e vários outros serviços, como correio, por exemplo, né? E para que tudo isso funcione, é claro, todos esses serviços são muito caros, né? Hoje, se a gente quiser ir no hospital, a gente pode ter uma consulta gratuita, né? Gratuita entre aspas, porque nós pagamos o quê? Nós pagamos os impostos, né? A gente paga imposto para os órgãos públicos e para as prefeituras. O que é um imposto? O imposto é uma contribuição que a gente faz, né, em dinheiro, certo? E a gente paga ao governo à medida que a gente consome determinados produtos, tá? Por exemplo, eu pago imposto quando eu faço o pagamento da minha conta de energia elétrica. Dentro desse pagamento, a gente já tem um imposto incluído. Quando eu pago a minha conta de água, ali já tem um imposto incluído. Quando eu consumo qualquer outro bem, alimentos, roupas, calçados, internet e tantas coisas mais, tudo dentro desse valor final que eu pago, eu também tenho um imposto dentro dele. E esse imposto faz com que as cidades funcionem. Esse dinheiro ele vai ser arrecadado, né? E esse dinheiro, tecnicamente, tem que ser utilizado para a administração desses serviços que são tão importantes, né, para a população. Aqui embaixo, nessa nossa página de introdução, que é a página 4, a gente vai ter algumas questões, né? Então, a gente tem aqui, ó, a questão A, B e C, na número 1 e a número 2. Vocês podem ler essas questões, tá bom? E responder no seu livro com calma, tá bom? Aqui, continuando na página 5, a gente vai ver o surgimento das primeiras cidades. As pessoas começaram a conviver, né, umas próximas das outras, justamente por essa questão, né, essa questão de necessidade de alimentação e água. Primeiramente, não era assim, tá? Antes de tudo, as pessoas elas não sabiam colher, não sabiam plantar, certo? Então, as pessoas eram chamadas de nômades. O que são os nômades? Os nômades são pessoas que, por não saberem plantar, eles, vamos dizer assim, consumiam o alimento que eles encontravam em determinado lugar, e assim que o alimento acabava, ele se tornava escasso, as pessoas se mudavam de cantos para cantos, né? Então eles viviam da caça, viviam da coleta de alimentos, se abrigavam em cavernas ou até mesmo em abrigos feitos de folhas, mas eles viviam em constante mudança, em constante movimento. Porque quando acabava a alimentação, eles se locomoviam para outros lugares em busca de alimentos novamente. Já passado algum tempo, quando o homem descobriu o que era plantar e colher, ele aprendeu e descobriu que se ele fizesse esse tipo de plantio próximos aos rios, que são lugares mais irrigados, né, o solo mais molhadinho para brotar semente, eles poderiam ficar mais tempo ali e não precisariam se locomover mais, porque é muito difícil, né, você ficar mudando de canto o tempo todo para sobreviver. Então, os sedentários eram um grupo de seres humanos que aprenderam a plantar e colher, aprenderam a cultivar alimentos e depois eles também aprenderam a domesticar animais. Então, as primeiras profissões ali, então, são agricultores e pastores de ovelhas, cabras, né, de rebanhos. E aí, eles se fixaram perto da beira dos rios, porque assim eles tinham acesso mais rápido à água, né? Tanto para você conseguir cultivar o alimento, quanto para você também consumir para você mesmo e para os animais. Então, eles ficavam ali mais tempo, ficavam ali por um período mais longo. Então, eles construíam moradias fixas, e aí esse povo
começou a formar então as primeiras aldeias, porque vai chegando uma família, chega outra e assim vai. Então essa é a transição, tá? Primeiramente o ser humano ele era nômade, ele não se fixava num determinado lugar porque ele não sabia plantar e colher, e vieram depois os sedentários, que são pessoas que aprenderam a cultivar, colher e a domesticar animais, e assim as famílias começaram a se fixar próximos aos rios. Aí depois, vamos dizer assim, gradativamente, as primeiras aldeias elas começaram a se formar próximo ao leito dos rios. E aí, para uma vida melhor em sociedade, todo mundo tinha que fazer uma atividade. Então essas atividades começaram a ser organizadas e então as primeiras regras ou as primeiras leis começaram a ser formadas para que todo mundo fizesse a sua participação dentro da aldeia, para que todo mundo vivesse bem uns com os outros, né? Mas passou um período de tempo, o ser humano começou também a domesticar o fogo, né? E a partir do fogo, eles começaram então a organizar as primeiras produções de objetos utilizando metais, certo? Foi a partir daí que os objetos deixaram de ser feitos de madeira ou pedra, né? E começaram a ser utilizados ali os metais derretidos, né, para poder fabricar produtos que ajudassem eles, talvez na caça, no cultivo de animais, né? E cada aldeia ela se especializou ou ela desenvolveu melhores habilidades, né, relacionadas a determinados produtos. Algumas aldeias aprenderam a fazer objetos de metais, outras aldeias aprenderam a cultivar melhor determinado tipo de produto. Outras aldeias aprenderam a trabalhar com a argila, o barro, fazendo utensílios, potes, né, para poder utilizar no dia a dia da família. Então, cada cidade, ela tendo essa facilidade, né, de desenvolver suas habilidades para o uso humano, tornou-se então, mais para frente, as primeiras atividades de troca, que a gente vai tratar como comércio, né? Então, determinadas localidades trabalhavam mais com determinados alimentos. Por exemplo, vamos dizer que você vivesse na aldeia A e a sua aldeia ela fosse específica no trabalho do cultivo do trigo, certo? Então a atividade que a sua aldeia mais faz é o cultivo do trigo, e isso é importante para a minha aldeia, que ela precisa comer, né? Os integrantes da minha aldeia precisam se alimentar. Ok, só que a minha aldeia ela é especializada na fabricação de alguns utensílios de metal, certo? Então o que a gente faz? Vamos fazer uma troca? Eu preciso do trigo e você precisa do meu produto para facilitar no trabalho do cultivo do trigo. Então vamos trocar, certo? Então a gente trocava alguns itens quando eles sobravam. A gente chama esse tipo de troca feita pelos excedentes. O que é o excedente? É o que excede, o que ultrapassa a quantidade necessária que eles precisavam comer. Então, por exemplo, você na sua aldeia, que você tem um trabalho especializado no cultivo do trigo, você também tinha que separar uma parte desse trigo para alimentar as pessoas da sua aldeia. Não era assim? Então, o que sobrava era chamado de excedente. O que excedia, você trocava comigo e aí acabava sendo beneficiado também, porque você recebia um outro tipo de material que iria facilitar você no seu trabalho, certo? Então, assim, através do comércio e atividades relacionadas ao comércio, aconteceu então o desenvolvimento e o crescimento das cidades, certo? E aqui então, as primeiras cidades humanas surgiram há mais de 5.000 anos lá na Ásia. Hoje, essa região ela é conhecida como o Iraque, tá bom? Ali naquela localidade, elas desenvolveram ali muito rapidamente, porque ali naquela região a gente tem 2 rios que eles são muito extensos e são ótimos para a produção agrícola, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, ali naquela região, entre esses 2 rios, foi ali que as primeiras civilizações foram organizadas. E a primeira mais antiga que a gente vai falar hoje é a Mesopotâmia. É uma palavra em grego que ela significa terra entre rios, certo? Ou seja, uma terra que fica no meio dos 2 rios. Depois da Mesopotâmia, que inclusive foi conhecida como uma cidade que foi responsável pelo intercâmbio, como é que a gente diz? Intercâmbio cultural, certo?
O intercâmbio cultural é a troca de experiências, a troca de idiomas, a troca de religiões. É quando você começa a compartilhar o quem você é. Por quê? Porque a Mesopotâmia, por ser uma terra entre rios, ela era uma terra muito produtiva. E então tinha uma riqueza muito grande de diversos produtos. Então, quando as pessoas elas queriam produtos diferentes, elas iam para a Mesopotâmia. Então, vinha pessoas de todo tipo, de qualquer lugar do mundo, todo tipo de religião, de ideias, de línguas diferentes. E aí, você é vendedor. Você ganha vida vendendo o seu produto. Claro que você vai querer falar a língua do seu cliente, para você poder vender mais. Então, as pessoas começaram, por conta do comércio, a aprender mais sobre a cultura uns dos outros. E aí houve então uma mistura de culturas aqui nessa região nesse período, tá? Então as primeiras cidades que surgiram aqui, né, ficaram aqui dentro desse ambiente chamado Mesopotâmia, ali que hoje é conhecido como Iraque, tá? E tempos depois surgiram cidades do continente africano ali perto do Rio Nilo, que hoje é o segundo maior rio do mundo. O primeiro é o Amazonas aqui no Brasil e o Rio Nilo lá no Egito é o segundo maior, tá? Em extensão territorial, tá bom? Ele é muito extenso, ele é muito longo, né? E além de fornecer água para a população, as pessoas que moravam ali na região da Mesopotâmia e também ali na região do Egito, eles tinham um solo muito fértil, né? Por quê? Por causa dos rios, né? Então, quando aconteciam deles plantarem, eles plantavam no período das cheias, que é quando chovia bastante, o nível do rio aumentava e deixava ali as bordas dos rios mais úmidas, assim era mais fácil de plantar. Só que também tinha um problema sério, tinha a época que chovia demais e aí os rios transbordavam e acontecia algumas inundações, aí destruía as plantações, né, destruía aí algumas cidades que moravam muito próximas à beira dos rios. E logo depois desse grande período de enchente, vinha períodos de muita seca, né? Então isso atrapalhava demais a produção de alimentos e as pessoas acabavam morrendo de fome também nesse período. Porque quanto à questão de clima, você não tem como dominar, né? Então, no passado, os rios eles eram muito importantes para o desenvolvimento das cidades, né? Além de irrigar as plantações, tornavam a terra mais fértil, né? Para poder plantar e também fornecia essa água, né? Mais pura para as casas, né? Das pessoas que precisavam consumi-la, para tantos afazeres, né? Aqui, ó, essa foto aqui de baixo que eu estou te mostrando é a margem do Rio Nilo. Tá? A margem do Rio Nilo hoje em dia. E esses quadradinhos que vocês estão vendo aí, ó, no chão são pequenos canteiros de plantações bem próximas do Rio Nilo, tá vendo? Então a terra que existe aqui nesse ambiente, elas absorvem a água que vem do Nilo, tornando então muito mais fácil, muito mais produtivo aqui o cultivo de determinados produtos, tá? Aqui a gente está vendo um mapa que eu quero mostrar para vocês onde é que ficava a Mesopotâmia e onde é que ficava o Egito Antigo, tá bem? Então, aqui no mapa da esquerda, a gente está vendo o mapa mundi, tá vendo? Tá vendo que tem um quadradinho? Essa região aqui, ó, é a região da Mesopotâmia, né? Essa região aí. Aí aqui do lado direito tá amplificado. Tá vendo essa meia-lua que foi feita aqui? Pronto, essa região aqui era a região da Mesopotâmia, aqui em cima, ó, mais à direita, e do Egito aqui, ó, próximo ao Mar Mediterrâneo, ao Mar Vermelho. E essa linha bem grandona zona que você tá vendo aqui, ó, é a linha que indica onde que é o Rio Nilo. E aqui, ó, no outro lado, você tá vendo duas linhas zonas bem grandonas? Aqui é o Rio Tigre e aqui é o Rio Eufrates, tá certo? Então essas duas regiões eram as duas regiões mais produtivas das civilizações antigas, certo? E então, o excesso de água, que muitas vezes acontecia por conta das fortes chuvas, precisava ser contido, né? Então, o que eles começaram a fazer para não terem mais enchentes? Eles começaram a construir alguns diques, né? O dique é como se fosse uma represa hoje em dia, a gente chama de represa, né? Vamos dizer assim, que eles bloqueavam a passagem da água para não atrapalhar o cultivo das plantações. Às vezes eles criavam canais de irrigação, né? Você fazer um buraco assim na terra, puxando essa água para ela ir para outro lugar. Enfim, era um trabalho muito grande, tinha que ser feito por um grande número de pessoas.
E a partir daí os primeiros trabalhos que a gente pode chamar trabalhos públicos, né, começaram a surgir. São trabalhadores que eram chamados pelo governo de um determinado lugar, porque as civilizações elas tinham que ter um governante, tinha que ter um líder. Então esses líderes recrutavam aí essas pessoas que acabavam contribuindo para o desenvolvimento, né, das cidades, né? Então hoje a região aqui do Rio Tigres e do Rio Eufrates, ele é alvo de muita disputa, né, dos países vizinhos por causa da água, né? Como o Rio Tigre e o Rio Eufrates, eles são muito caudalosos, são muito extensos na questão de água, a gente precisa observar uma necessidade muito mais emergente hoje, que é a questão da produção de energia elétrica. Então, lá no Rio Tigre, por exemplo, tem uma hidrelétrica, né, ali na região da Turquia, que ela diminuiu a vazão de água no território do Iraque. E aí começou a comprometer o uso dessas áreas aí de uma forma ao cultivo. Então existem muitas guerras ali naquela região. Como vocês podem ver aqui na imagem, ó, a margem do Rio Tigre está seca, né? Está aqui no Iraque, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente tem na página 8 algumas atividades que a gente pode fazer e na próxima aula a gente vai continuar o assunto, tá? Então aqui na número 1 diz assim, por que os rios eram importantes para as pessoas que habitavam as primeiras cidades? A número 2 diz, pesquise a importância dos rios na atualidade e compare com o uso que tinham no passado. A 3 diz, por que a região onde se desenvolveram as primeiras cidades ficou conhecida como crescente e fértil, né? Então, as questões que a gente precisa responder, e aqui na número 4 você vai numerar as afirmativas para mostrar a sequência dos acontecimentos. O que aconteceu primeiro, o que veio depois, de acordo com o que a gente leu no livro hoje, tá certo? Então, aí na próxima aula a gente vai continuar o assunto, nós vamos ver também alguns vídeos, vou até enviar para os meus alunos que estão com aulas online, eu vou mandar para vocês aí os vídeos relacionados a esse tema, para que vocês possam ter uma aula com muito mais absorção de conteúdo e muito mais aprendizagem. E se houverem dúvidas, eu estou aqui no privado, você pode mandar as suas perguntas em áudio ou até mesmo escritas e eu vou respondendo junto com vocês, tudo bem? Então, bons estudos, Deus abençoe vocês, eu vejo vocês amanhã com outras aulas. Amanhã a gente vai ter então aqui produção textual, literatura, religião e artes. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.